Certo ou errado, bem ou mal, verdadeiro ou falso, luz ou trevas. Quando você sai do sistema binário, da dualidade, da lógica racional, você se liberta eventualmente do tempo, das limitações do tempo. E você tem a oportunidade de dar um salto para além do tempo. E durante todo esse tempo, imagina o tempo de vida do homem na Terra. Um espermatozoide, fecunda um óvulo, ele cresce, começa a ser gerado no ventre materno, nasce à luz do sol, emite o seu choro comum, e ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, infância, adolescência, e isto vai gerando memórias para o que nós chamamos de akasha. O akasha fica no éter, ou no mundo etérico, no campo vital, que é o tempo. E o tempo vai assimilando todo esse processo. E você assimilou a ideia de que conforme você vai crescendo e as células vão se renovando, criou-se a ideia de que se chega a um topo, depois começa a declinar, ou seja, a pessoa começa a envelhecer, as células começam a não mais se reproduzir como antes, algumas células passam a reproduzir com menos intensidade, até que chega ao ponto que começa a perder elasticidade, colágeno, e a pessoa vai começando a ficar enrugado, envelhecido, começa a perder líquido. Acontece que este processo, ele foi programado. Ao longo de geração a geração, a humanidade acreditou neste processo. Provavelmente foi criado um programa que gerasse, que desse a entender que o homem ele tem esse processo de nascimento, crescimento, envelhecimento, adoecimento e morte. Acontece que quando eu quebro esse ciclo, eu passo a entender que qualquer fase da minha vida, ela pode ser vivida aqui e agora. Eu posso acessar qualquer momentum da minha vida, eu posso pegar qualquer quantum deste processo e dizer: eu quero ser isso aqui. Eu quero ser velho, eu quero ser adulto, eu quero ser criança, eu quero ser aquilo que eu gostaria de ser, aqui e agora. Mas para que eu possa superar isso, eu tenho que abrir mão de quê? Eu tenho que abrir mão da minha memória temporal. E esta memória temporal é a que gera crenças. Como assim? Existem crenças que você assimilou no ventre da tua mãe, existem crenças que você assimilou na sua infância, existem crenças que você assimilou na sua adolescência, você vendo teu pai, tua mãe envelhecendo, adoecendo, morrendo, e você foi aprendendo ao enxergar ao redor, encarando tudo isso como se fosse um processo natural e normal de tudo. Da mesma forma, eu vou dar um exemplo. Então, para que nós possamos entender essa situação, eu vou citar um experimento feito com macacos. Um cientista pegou 5 macacos, colocou dentro de uma jaula e colocou uma banana, um cacho de banana no topo da jaula, que era a comida deles. E o que acontece? E uma escadinha para subir. E toda vez que um macaco ousasse subir aquela escada, o cientista dava um esguicho, um jato d'água gelada em cima dos outros 4 macacos. De forma que eles começaram a perceber que era porque alguém estava tentando subir a escada. E aí, o que eles fizeram? Subiram lá e puxaram aquele macaco de volta, o esguicho d'água passou. E toda vez que um deles ousasse, esguicho d'água,
E diante dessa situação, chegou um ponto em que ninguém mais estava subindo a escada. Até que o cientista resolveu trocar um dos macacos, colocou um macaco novo no lugar do outro. Ele tentou subir a escada. Quando ele tentou subir a escada, os outros já voaram em cima dele e acabaram com a brincadeira. Não deixaram ele subir para pegar a banana. A banana estava lá, o cacho de banana, cheio de bananas bonitas, né, saborosas. E foi trocado o segundo macaco, foi trocado o terceiro, até que chegou o momento em que todo aquele que tentasse subir a escada, né, ele era puxado pelos outros macacos e entrava no cipó dos outros macacos. Até que chegou um ponto em que os 5 macacos foram substituídos, ou seja, não existia mais nenhum macaco das antigas, né? De forma que o cientista começou a botar as bananas mais saborosas lá no topo e ninguém subia para pegar a banana. E ninguém sabia por que ninguém subia, mas sempre foi assim. Esta história relata exatamente o que acontece com as nossas crenças, com as nossas memórias, eventualmente memórias ancestrais. Sempre foi assim. O excesso de conservadorismo, eventualmente, prejudica nossa capacidade de dar um salto quântico, de perceber as coisas além daquilo que nós consideramos como normal, daquilo que nós consideramos como certo, daquilo que nós consideramos como bom. E como desenvolver uma inteligência fora do sistema binário? Como conseguir transcender essa inteligência binária, limitada, conservadora, né? Que coloca o bem de um lado, o mal do outro, o certo de um lado, o errado do outro. A primeira coisa que nós podemos fazer é olhar tudo com o olhar de relatividade. Relativizar, sim, as coisas. Isto é uma palavra que fere muito as pessoas excessivamente conservadoras, as pessoas excessivamente autoritárias. Por quê? A dualidade e a visão binária das coisas, né, sobretudo sob o ponto de vista filosófico, sempre limitou a mente dos homens, sempre segregou o ser humano, sempre criou separatismo, sempre criou, né, sectarismos, onde um pensa que está certo, o outro acha que o outro está errado, o outro pensa que está certo e que esse aqui está errado. E diante desta dualidade sempre gerou o quê? Conflitos. Conflitos, inclusive, de interesse. E por conta desses conflitos, uma coisa que pouca gente sabe é que sempre existiram alguns seres que conseguem transcender e enxergar um pouquinho além. Aquele que consegue superar a questão dos conceitos consegue dominar aqueles que são presos aos conceitos. Então eu lanço conceitos, eu lanço ideias, eu lanço modas. E a grande massa da população, como os macacos do exemplo, seguem de forma cega e deliberada, acreditando fielmente em algo. Quando eu saio da dualidade, eu saio do sistema de crenças limitantes, inclusive crenças científicas. A própria ciência está diante hoje de um grande paradigma. Abrir mão do sistema binário de inteligência para poder entender e até exercer na sua própria vida, nas suas próprias percepções, a visão quântica da vida. Porque a visão quântica, ela pressupõe o quê? Que não existe certo e errado, não existe bem e mal. Existe aquilo que você projeta, aquilo que você ressoa, aquilo que você manda como um pacote de inteligência, de energia, de conceitos e ideias para o universo. Então, se você acredita, estou envelhecendo, o universo ele te responde da mesma forma e você começa a se sentir enrugado, velho, doente, você começa a sentir dor aqui, dor ali. Se você acredita que você é de uma determinada forma, o universo ele te segrega, ele te isola de determinadas situações, de determinadas experiências, de determinadas oportunidades.
Se você acredita, tudo aquilo que você acredita, o universo toma como uma realidade. Então cria-se uma ressonância. O universo ele é quântico. O universo responde à frequência que você emana naquele exato momento. Se você acredita, eu sou saudável, o universo ele já automaticamente, isso ressoa como um mantra, isso ressoa como uma verdade, e o universo ele te devolve isso como uma verdade. Eu sou belo, eu sou forte, eu sou inteligente, eu sou próspero, eu sou amoroso, eu sou amável, eu sou carinhoso, eu sou interessante, eu acesso a inteligência cósmica. E tudo que você começa a colocar no afirmativo porque o universo quântico ele é sempre sim, sim, sim. Ele não existe a palavra não. Tanto é que o nosso inconsciente ele também responde da mesma forma. É como se você dissesse assim: não pense num Fusca amarelo. Você vai pensar no Fusca amarelo, inevitavelmente, porque o teu inconsciente, o teu corpo, ele entende dessa forma. Isso está tão arraigado que até o nosso cérebro ele vai processar dessa forma. O nosso cérebro ele é o nosso processador. A nossa memória, a nossa caixa, ele está todo no universo, mas a caixa pessoal de cada um de nós está em nossas células. É aquilo que você emana e emite para a sua célula. Se você disser para a sua célula: fique curada, eu estou curado. Eu já estou sentindo o processo de cura e de rejuvenescimento de minhas células. As células tomam isso como uma verdade. Douglas, eu já fiz isso e não funciona. Certamente existe algum bloqueio dentro de nós, dentro de você, de cada um de nós. Entender onde estão esses bloqueios. Esses bloqueios estão em forma de crença, de uma crença limitante. Existe, ora, a crença do envelhecimento, a crença do adoecimento, a crença da morte é muito arraigada em nós. Quem é que hoje ousa, discordar de que existe o envelhecimento, de que as pessoas adoecem, de que elas morrem, etc, etc, etc. Quantos conceitos estão aí arraigados? Você não sonha? Vou dar um exemplo. Você já observou que os seus sonhos se dão às vezes? Quem tem memória onírica, memória dos sonhos, sabe que eventualmente você está sonhando com situações diferentes, em lugares diferentes, com pessoas diferentes, em idades diferentes. Quem nunca sonhou como uma criança? Quem nunca sonhou como um velho? Quem nunca sonhou que era um índio, que era um bruxo, era algum ser diferente da personalidade que você hoje assume? Se você se lembra desses sonhos, você sabe do que eu estou falando. Nós temos várias realidades. A realidade com a qual você tem mais afinidade é aquela que ressoa na sua vida atual. Se você tem afinidade com o sofrimento, com a dor, com a doença, você vai atrair isto para você. Se você tem afinidade com amor, com carinho, você vai ter este tipo de afinidade para você. Este é o grande desafio que todos nós, humanos, estamos diante dele nesse exato momento. Entrar no universo quântico. Eu não me refiro à mecânica, à física quântica da ciência convencional. Eu estou falando da ciência quântica metafísica, que é muito mais amplo do que essa que está aí. Essa que está aí ainda está diante de um grande paradigma, de quebrar a crença no método científico. Eles ainda acreditam que o método científico funciona. Ele funciona, porque eles acreditam que funciona, então funciona. Mas ele é extremamente limitado quando você sai desta dualidade, quando você sai desse código binário, da lógica de positivo, negativo, de sim e não, de certo e errado, de bem e mal. Quando você sai disto, você se coloca acima dessa situação, olhando de cima para baixo, você consegue fazer com que o mal esteja a serviço do bem, da luz. Você consegue fazer com que o bem
né? Você consegue perceber que eventualmente o bem está fazendo um papel que não é muito correto, eventualmente. Certo? É aquela história, quando você dá esmola, né, para alguém uma vez, tudo bem, você conseguiu salvar ela de uma determinada situação, mas você dá duas, dá três, o que acontece? Você acomodou aquela pessoa numa determinada situação em que ela não quer mudar. A exemplo dos macacos. Sempre foi assim, eu sempre vivi de renda, eu sempre vivi de ser ajudado por outras pessoas, eu sempre tive uma situação assim ou assado. Na minha família sempre foi assim. Todo mundo, quando chega numa certa idade, né, fica doente de um órgão tal. Vocês já observaram isto? Que isto às vezes constitui uma lei dentro da família? Na minha família todo mundo é assim, é assado. Eu já estou cansado. Todo relacionamento que eu entro, a história é a mesma. Já observaram isso? Isso está relacionado a padrões de comportamento, padrões emocionais e de pensamento relacionado a memórias e crenças limitantes. Quebrar isto é dar o salto quântico útil e necessário para que você consiga enxergar mais além e ir mais além. Eu sou Douglas Guimel, coach psicoterapeuta holístico. Se você gosta desse vídeo, gosta desse assunto, dentre outros que nós comentamos no nosso canal, eu peço que inscreva-se no nosso canal, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas, dá um joinha, e para receber a notificação de nossos vídeos, novos vídeos e lives, aperta o sininho para receber notificações. Shalom, gratidão. A posofia é a quebra de paradigmas, a eliminação de crenças limitantes, sair do sistema de controle, é libertar-se da dualidade, colocando-se acima dos conceitos e definições, a fim de ver mais além e de ir mais além. Douglas Guimel.